Olá, amigos do Grande Almanaque de História. Meu nome é Marcel Guazelli e hoje eu vou explicar para vocês um pequeno resumo de toda a situação da Ucrânia. A recente invasão russa na Ucrânia tem raiz na atuação político-militar das potências, pela influência da região. Desde sua independência da União Soviética em 1990. Para resumir a política da década de 90, podemos dizer que a Ucrânia é marcada pela corrupção, lobismo, prisões arbitrárias, fraudes eleitorais, ação de agentes desestabilizadores e até mesmo assassinatos. Nas eleições presidenciais de 2004, teve até candidato que foi envenenado por uma toxina feita em laboratório, no caso foi o candidato Viktor Yushchenko, que acabou ficando até desfigurado, tamanha potência da toxina. Para ajudar tudo isso ainda, a Ucrânia herdou cerca de 1.900 ogivas nucleares da União Soviética e, por pressão dos Estados Unidos, devolveu uma parte para a Rússia e destruiu o restante em troca de empréstimos dos países ocidentais, e a garantia da Rússia de não invadir ou reivindicar territórios. Este acordo foi chamado de Tratado de Budapeste. A grande verdade na geopolítica é que não existe um mocinho e um bandido. Existem agentes que agem conforme o interesse de seus países e grupos, e, na minha opinião, a Ucrânia é um ótimo exemplo disso. A raiz dos problemas que estão acontecendo hoje tem raiz lá em 2014. Ocorre o que ficou conhecido como protestos de Euromaidan, ou Revolução Ucraniana, que eram anti-Rússia, anticorrupção, pró-integração à União Europeia e pró-OTAN, que tomam as ruas da Ucrânia e literalmente jogam políticos na lata do lixo. І вимагали скласти мандат. Коли той не погодився, активісти взяли заступника голови на руки і винесли на вулицю. Там кандидата в народні депутати кинули сміттєвий бак, облаяли і забрали депутатський значок. В смітнику Данильчук провів кілька хвилин, після чого виліз і пішов назад до будівлі облради. Свої зв'язки з партією Януковича він заперечує. E acabam por depor o presidente Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia e estava na presidência desde 2010. Esses protestos tiveram fortes indícios de apoio ocidental, através de recursos, agentes e atuação de ONGs. Em contrapartida aos protestos de Euromaidan, houveram também protestos ao leste da Ucrânia, mais precisamente na região do Donbass, nos oblastes de Crimeia, Donetsk e Luhansk. Foram empregadas ocupações de prédios públicos, revoltas, utilização de insurgência e protestos de civis, assim como também agentes e soldados russos. Suportada por um controverso referendo, a Crimeia se torna independente no dia 17 de março de 2014. E no dia 21, a Crimeia é tornada parte da Federação Russa pela Duma. Cabe aqui dizer que boa parte da força russa já operava no território com contingentes de tropas de operações especiais, atuando com uniformes descaracterizados. A região então permanece estável, com cessar-fogo na região do Donbass, sob a forte liderança das relações exteriores dos Estados Unidos com Trump nos próximos anos. Trump tinha uma política em relação à OTAN de obrigar seus membros a contribuírem mais com a aliança, o que não motivou a integração de novos membros e uma má relação geral com seus membros. Já agora, em 2022, com a fraca e aparente falta de liderança de qualquer nação ocidental, e com o presidente ucraniano Zelensky tomando várias medidas de derrussificação e flertando novamente com a OTAN e a Europa. A Rússia se sente pressionada a defender-se exercendo influência. Começa então, a partir de dezembro de 2021, a aumentar a presença de tropas nas bordas entre os países, assim como na Bielorrússia. No dia 17 de fevereiro de 2022, os separatistas intensificam ataques contra forças ucranianas na região do Donbass, após a alegação que tropas ucranianas usaram morteiros e metralhadoras contra posições rebeldes, o que infringia o cessar-fogo acertado anteriormente. No dia 21 de fevereiro de 2022, os rebeldes anunciam a independência total de Donetsk e Luhansk. Os Estados Unidos então anunciam sanções contra as novas repúblicas, um sinal fraco e ineficaz. Cerca de mais ou menos uma hora depois,
Putin faz um discurso de aproximadamente 55 minutos, que, em resumo, diz que a Ucrânia foi criação de Lenin, com a adição de territórios húngaros, poloneses, russos, e que apesar de toda a ajuda, e aí menciona as ajudas econômicas, empréstimos, desde 1991, além de acordos comerciais favoráveis, etc., a Ucrânia flerta com posições econômicas culturais alheias à cultura comum de sua população, além da atuação de agências estrangeiras e da tentativa de estabelecer bases estrangeiras, leia-se aí OTAN, em seu território. Putin disse que irá apoiar a vontade e a determinação dos povos das recém-criadas repúblicas com colaboração mútuas e que decisões estavam sendo tomadas, assim como potenciais próximos passos, e que a consequência do que pode acontecer deverá ficar na consciência dos dirigentes ucranianos. A Câmara Russa, então, aprova a movimentação de tropas para fora das bordas e que imediatamente nota-se a entrada de militares russos nas recém-criadas repúblicas. No dia 22, Reino Unido anuncia então sanções a cidadãos e empresas chaves da Rússia. A Alemanha diz que não irá certificar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que importará o tão precioso gás russo para a Europa. Os Estados Unidos anunciam também sanções à Rússia, em um discurso de Biden de menos de 5 minutos. Já no dia 23, a Ucrânia chama seus reservistas de 18 a 60 anos. Zelensky pede calma à população em discurso e declara estado de emergência. Na madrugada do dia 24, Rússia dá início à operação militar após discurso de Putin, dizendo que não irá ocupar a Ucrânia, mas apenas desmilitarizá-la. Em apenas uma hora, já havia aniquilado toda a frota naval ucraniana e bombardeado todos os centros de comandos em terra. Estamos acompanhando ainda o desenrolar de todas as operações, que prosseguem furiosamente. E quais são as consequências imediatas? Bem, depois de reconhecer a independência, a Rússia poderá anexar as regiões dentro do seu sistema federativo, como fez com a Crimeia em 2014. Outros enclaves situados na Geórgia e na Moldávia podem fazer exatamente as mesmas sequências de eventos. Podemos já prever de antemão que a energia na Europa ia ficar muito mais cara, se tiverem de fazer importação de gás de outros países, com aumento de tempo e complexidade logística. De fato, uma importação já foi encomendada e ela está vindo do Japão, em um navio-tanque. Se a aquisição de energia é um problema, é bom pensar também na comida. As duas nações respondem por cerca de 29% das exportações globais de trigo, 19% do fornecimento mundial de milho e 80% das exportações mundiais de óleo de girassol. Especialistas alertam que a interrupção pode aumentar os preços mundiais dos alimentos. O barril de petróleo neste momento já bate mais de $100 o barril. Já pode preparar o bolso para o aumento de combustível. A fraqueza e a falta de liderança mundial dos Estados Unidos e da OTAN, assim como da União Europeia, poderá fazer com que outros países tenham atitude parecida com a da Rússia, como por exemplo a invasão chinesa de Taiwan. Sinal disso a gente pode ver de uma pesquisa que fizeram há pouco com a população da Coreia do Sul. 2/3 da população já apoiam a construção de bombas atômicas e já não acreditam no apoio norte-americano nas defesas de uma possível guerra contra a Coreia do Norte. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado deste formato. Meu nome é Marcel Guazelli e até o próximo vídeo no Grande Almanaque de História. Aproveite para curtir este vídeo, o que melhora nossa visibilidade para que novos amigos descubram nosso trabalho. Se inscreva gratuitamente para que você seja avisado quando novas histórias como esta sejam publicadas. Até o próximo vídeo no Grande Almanaque de História.